CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos muito abençoados. Nosso estudo de agora é sobre a Revista Espírita. Mas antes, como fazemos em todos os cursos, né, os estudos, a gente vai ler o Evangelho. Caiu aqui no capítulo Bem-aventurados aflitos, no item 13. O item 13 é uma continuidade que fala sobre motivos de resignação. Tá? Diz assim, Kardec: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração do seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com o olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, nada vê além da vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas, levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que vêm a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto que, pela inveja, o ciúme e a ambição, ele se submete voluntariamente à tortura, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Então vamos fazer a nossa prece agora. Quer fazer, Nilton? Agradecendo, Senhor Jesus, os teus ensinamentos, pedimos, Mestre querido, que as tuas bênçãos recaiam sobre o nosso Nilton, que irá conduzir o nosso raciocínio nesse estudo tão precioso. Rogamos também ao nosso querido Allan Kardec, nosso Senhor Allan Kardec, que nos ilumine a consciência para que possamos compreender o que com tanto carinho e dedicação, amor, ele colocou nesse compêndio que é a Revista Espírita. Pedimos também o concurso dos benfeitores da casa junto a cada um de nós, para a melhor compreensão do que for estudado. Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo sobre a Revista Espírita. Graças a Deus. Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Dando continuidade aqui ao estudo da Revista Espírita, estamos no mês de janeiro de 1858 e vamos estudar um artigo que é intitulado Os Médiuns Julgados. Os antagonistas da doutrina espírita agarram-se solícitos a um artigo publicado pelo Scientific American de 11 de junho último,
sob o título Les Médiums, o julgamento dos médios, traduzido. Vários jornais franceses o reproduziram como um argumento irretocável. Nós mesmos o reproduzimos acompanhando-o de algumas observações que lhe mostram o valor. Como sempre, né? A imprensa, quando quer denegrir alguma situação, alguma palavra ou alguém, elas de comum acordo publicam a mesma opinião. E isso não é de hoje, né? Desde a época de Kardec isso já acontecia, como aconteceu com esse artigo aqui, contra a doutrina espírita. E os repórteres, como é que chama? Jornalistas? O jornalismo, a imprensa francesa tomou aquilo como uma verdade, como ele disse aqui, irretocável, um argumento irretocável, quer dizer, sem defeito nenhum, né? Perfeito. Sem nenhuma imperfeição. Isso. Então vamos aqui ao artigo publicado e Kardec vai fazer algumas observações. Então dizia o artigo: há algum tempo, por intermédio do Boston Courier, havia sido feita uma oferta de $500 a quem quer que, em presença e conforme a vontade de um certo número de professores da Universidade de Cambridge, reproduzisse alguns desses fenômenos misteriosos que os espíritas dizem frequentemente serem produzidos por intermédio de agentes chamados médiuns. O desafio foi aceito pelo Dr. Gardner e por várias... Olha, está sem som. Aqui está o som. Agora entrou. Tem que prestar aí sempre atenção, porque eu posso esquecer. Então vamos lá. Eu vou repetir porque deveria estar sem som ou o som muito baixo, né? Então aqui tem um artigo que foi publicado lá nos Estados Unidos, numa revista científica, refutando toda a doutrina espírita. E esse artigo, publicado nos Estados Unidos, foi aceito pela imprensa francesa como um argumento irretocável contra a doutrina espírita. Então, o Kardec publicou isso aqui na Revista Espírita e vai fazer algumas observações. Então, o que foi que eles fizeram aqui? A nossa Eloá leu o primeiro parágrafo, que lá em Boston eles ofereciam $500 para quem reproduzisse os fenômenos ditos espíritas na frente de alguns professores da Universidade de Cambridge. O desafio foi aceito, é o que nós estávamos lendo, pelo Dr. Gardner e por várias pessoas que se gabavam de estar em comunicação com os espíritos. Os concorrentes reuniram-se no edifício Albion, em Boston, na última semana de junho, prontos para a prova de seu poder sobrenatural. Nós mesmos, como leigos, já estamos vendo que, desculpe o termo, mas a palhaçada que eles fizeram, né? Que os espíritos não estão à nossa disposição para a gente fazer o que a gente quer com eles, a hora que quer, como quer. Então, de cara, a gente já está vendo que não é coisa séria. Com certeza, nada será reproduzido. Então, né, entre eles notavam-se as senhoras. As senhoras Fox, que se haviam tornado célebres nesse gênero. A comissão examinadora das pretensões dos aspirantes ao prêmio
era composta dos professores Peirce, Agassiz, Gould e Rosford, de Cambridge, todos eles sábios de nomeada. Sábios, né? Os ensaios espíritas duraram vários dias. Jamais os médios tiveram tão bela oportunidade de evidenciar seu talento ou sua inspiração. Mas como os sacerdotes de Baal, nos dias de Elias, em vão invocaram suas divindades, como se prova na seguinte passagem do relatório da comissão. Entenderam, né? Os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal evocavam lá o Deus deles, o Deus Baal, para que a fogueira fosse acesa. E Elias debochava deles que isso não acontecia. E depois Elias faz a sua prece, né? Médium de efeitos físicos, a fogueira acendeu e mandou cortar a cabeça de todos os profetas de Baal. Aí se desenrola toda a história que está lá no Antigo Testamento, em Reis. Vamos lá. Como é que aconteceu? Vai lá. A comissão declara que o Sr. Gardner, não tendo conseguido apresentar um agente ou médium que da sala vizinha revelasse a palavra pedida aos espíritos, que lesse a palavra inglesa escrita numa folha de papel que fora dobrada e posta dentro de um livro, que respondesse a uma pergunta que só as inteligências superiores podem saber, que fizesse soar o piano sem tocar, ou mover-se uma pequena mesa de um só pé sem o auxílio das mãos, como se mostrou incapaz de dar à comissão o testemunho de um fenômeno que, mesmo com a mais clássica interpretação e mais elástica interpretação e maior boa vontade, pudesse ser considerado como equivalente das provas pedidas, de um fenômeno para cuja produção fosse exigida a intervenção de um espírito, supondo, ou pelo menos implicando, tal intervenção, de um fenômeno até aqui desconhecido pela ciência, ou cuja causa não fosse palpável e imediatamente assinalada pela comissão. Não tem o direito de exigir do Courier de Boston o pagamento da soma oferecida de $500. Caramba, os fenômenos tão vulgares e mesmo assim eles não fizeram. Mas vamos ver aqui, nós estudiosos já temos entendimento para refutar tudo isso aqui, né? Sim, sim. Né? Uma adivinhação querendo fazer os espíritos de adivinhos e por dinheiro. Por dinheiro. Aí começa a análise de Kardec, né? Eu acho que é a análise dele aqui agora. Acho que sim. A experiência feita nos Estados Unidos em relação aos médiuns lembra outra feita na França há cerca de 10 anos, pró ou contra os sonâmbulos lúcidos, isto é, magnetizados. A Academia das Ciências recebeu a incumbência de conferir um prêmio de 2.500 francos ao sensitivo magnético que lesse com os olhos vendados. De boa vontade, todos os sonâmbulos fizeram tais exercícios nos salões ou nos palcos. Liam em livros fechados, decifravam uma carta, sentando-se sobre ela ou pondo-a sobre o peito, fechada e bem dobrada. Mas perante a academia não leram absolutamente nada e o prêmio não foi conquistado por ninguém. Continua. Essa tentativa prova, mais uma vez, a absoluta ignorância por parte dos nossos antagonistas, dos princípios sobre os quais repousam os fenômenos das manifestações espíritas. Eles têm a ideia fixa de que tais fenômenos devem obedecer à vontade e ser produzidos com uma precisão mecânica. Esquecem completamente, ou antes, não sabem que a causa de tais fenômenos é inteiramente moral e que as inteligências, que são os agentes imediatos,
não obedecem ao capricho de quem quer que seja, médiuns ou outras pessoas. Os espíritos agem quando e perante quem lhes agrada. Por vezes, quando menos se espera a sua manifestação, é que esta ocorre com mais energia. E quando a solicitamos, ela não se verifica. Os espíritos têm condições de ser para nós desconhecidas. O que está fora da matéria não pode submeter-se ao cadinho da matéria. Julgá-los do nosso ponto de vista é enganar-se. Se acharem útil manifestar-se por sinais particulares, faloão, mas nunca à nossa vontade, nem para satisfazer a vã curiosidade. Além disso, deve-se levar em conta uma causa muito conhecida que afasta os espíritos: sua antipatia por certas pessoas, principalmente pelas que querem submeter à prova sua perspicácia, fazendo perguntas sobre coisas conhecidas. Pensam que, quando uma coisa existe, eles o devem saber. Ora, é precisamente porque uma coisa nos é conhecida ou que nós temos meios de a verificar que eles não se dão ao trabalho de responder. Tal suspeito os irrita e nada se obtém de satisfatório. Ela afasta sempre os espíritos sérios, que de boa vontade não falam senão aos que se lhes dirigem com confiança e sem segunda intenção. Não temos um exemplo diariamente entre nós? Homens superiores e que têm consciência de seu valor não gostam de responder a todas as perguntas ingênuas que visam a submetê-los a um exame de primeiras letras. Que diriam se lhes objetássemos: mas se o senhor não responde, é porque não sabe. Não sabe? Voltar-nos-iam as costas, é o que fazem os espíritos. Então, os espíritos nada são do que as almas dos homens. Se nós não queremos, nós como homens, não queremos passar pelo ridículo, por que os espíritos passariam? Por que fazer eles de adivinho? Levar para um circo, para um palco? É claro que eles nos responderam. Por que esses sábios não foram atrás dos médiuns sérios e verificar os fenômenos ali ocorridos? Como tantos outros fizeram, tantos outros pesquisadores fizeram. Como Ernesto Bozano, William Crookes, né, um homem de ciência, e tantos outros mais. Né? O próprio Leon Denis começou a pesquisar, o Camille Flammarion, astrônomo, o Kardec, homens sérios, como tantos outros nomes sérios. Por que eles não fizeram isso? Não, preferiram pagar, levar para um palco, para um circo, e os médiuns passaram vergonha, né? Foi um grande aprendizado. Se era médium mesmo, passou vergonha. E teve um grande aprendizado. Se assim é, perguntar-se-á qual o meio de nos convencer, de os convencer. No próprio interesse da doutrina, não devem os espíritos desejar fazer prosélitos? Responderemos que é muito orgulho julgar-se alguém indispensável ao êxito de uma causa. Ora, os espíritos não gostam dos orgulhosos, convencem a quem querem. Quanto aos que acreditam em sua importância pessoal, eles lhes provam o pouco caso que lhes fazem, não lhes dando ouvidos. Aliás, é esta a sua resposta às perguntas sobre o assunto. Quer dizer, vai fazer aqui as perguntas, mas quer dizer, por que esse camarada ele tem que saber? Quantos outros já sabem? Exato. Porque ele é orgulhoso, Deus tem que provar para ele que Deus existe? Ele é que tem que buscar o conhecimento, através do conhecimento, já que se diz sábio, da existência dos espíritos, da existência de Deus.
Aí vem as perguntas aqui. Pode-se pedir aos espíritos provas materiais de sua existência e de seu poder? Sem dúvida, podem provocar-se certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso, e muitas vezes aquilo que se pede não se alcança. Eles não se dobram aos caprichos dos homens. Mas quando alguém pede provas para se convencer, não haveria conveniência em ser atendido, pois que seria um adepto a mais? Os espíritos não fazem o que querem, mas o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isso deve bastar a gente séria, que busca a verdade na palavra. Os escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, gostaríamos de ver-te fazer algum prodígio. Jesus respondeu: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o prodígio do profeta Jonas. Jesus respondeu isso àqueles judeus incrédulos. Por mais que Jesus tenha feito, eles não acreditavam. Não acreditavam. A gente vê Tomé, que era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, não acredita. Teve que botar o dedo lá. Na ferida. Para Tomé, ele quebrou o galho. Ele foi lá e, vem aqui, Tomé, bota o dedo, né? Porque ele gostava do Tomé. Mas quantos Tomés por aí, que mesmo que visse, não acreditaria? Quantos dizem a si mesmo que eu veja, não acredito? Sim, a gente vê muito, né? No livro do... Isso nos faz lembrar o livro do O Céu e o Inferno. Aquele espíritos são... Acho que são espíritos sofredores. Enfim, o espírito dá uma... A pessoa pede uma comunicação, pede uma mensagem, notícias de um parente, de dois parentes. E é dada a mensagem. A pessoa tinha morrido afogada. E a pessoa que pediu a mensagem, ela diz assim: olha, eu não tenho a menor dúvida, pelos detalhes que estão aqui, que é o fulano de tal. A menor dúvida. Agora, os meus parentes dele, precisam de mais detalhes. Eles querem saber aonde foi encontrado o corpo. Em que lugar, precisamente, o corpo foi encontrado. A morte dele se deu voluntária ou ele se jogou na água? Enfim, começa a fazer perguntas que eles já sabiam a resposta, mas para testar se o médium, se era realmente fulano de tal. E o que o médium responde para essa moça, ou para essa senhora? Olha, a senhora não tem a menor dúvida, e o que a gente disse já é o suficiente, e o espírito se recusa a dar mais detalhes. Acabou, ponto final. Exatamente. Aí, se dá os detalhes que a família pede, ele ia pedir outros detalhes. Você ia dar outros detalhes e nunca ia acreditar. Se naquela época tivesse CPF, identidade, eles iam pedir. Iam pedir, certamente. Pedir o endereço, qual o endereço que ele morava antes do acontecimento. Enfim, coisas que o espírito não queria falar, porque já sabia. Perder tempo, né, com aquilo. Perder tempo com quem é incrédulo. Né? Então vamos lá. Aí Jesus, Kardec assinala aqui, relembra essa passagem de Jesus. Acrescentaremos ainda que é conhecer muito pouco a natureza e a causa das manifestações, pensar em excitá-las por um prêmio qualquer. Os espíritos desprezam a cupidez, tanto quanto o orgulho e o egoísmo. Quer dizer, o dinheiro, né? A pessoa vai lá porque... Por dinheiro, né? Manifestação por dinheiro. É preciso saber que se pode obter 100 vezes mais de um médium desinteressado que daquele movido pelo engodo do lucro, e que 1 milhão não o levaria a fazer o que não deve. Se algo há para admirar, é o fato de encontrarem médiuns capazes de se submeter
a uma prova que tinha por objetivo uma soma em dinheiro. Pô, e o interessante é que até as irmãs Fox foram, né? É porque eu acho que já estava naquela fase, será, Nito? Que Da descrença, né? Porque elas começaram naqueles fenômenos, né? Aí depois veio aquela fase tipo que elas começaram a ganhar dinheiro. E dizem até que uma delas não tinha, né? Mediunidade que começou a falsear. Pois é. E quando um espírito sério, como você falou, quando um espírito sério percebe que o médium está se desvirtuando, ele se afasta, né? É que nem na nossa vida mesmo, né? A gente vê as pessoas aí que começam uma mediunidade, às vezes até com espíritos bons ali trabalhando com a pessoa, e a pessoa vai e bota uma plaquinha ali na porta da casa e começa a cobrar. O espírito sério vai ficar ali? Não, né? Não vai ficar. Você... Fazer com que o povo comece a desacreditar? Sim. O que passou aqui? O que se passou? Que as pessoas ofereceram dinheiro se provocasse o fenômeno. O fenômeno não aconteceu. Então eles disseram assim, eles generalizaram. Então os espíritos não existem. Todos enganam, todos fraudam. E na verdade não é isso que acontece. Primeiro, os médiuns sérios fez com que se propagasse a doutrina espírita, os médiuns sérios. Esses não são sérios, porque foram atrás de dinheiro, e os espíritos não gostam disso, de gente que ganha dinheiro, por causa do orgulho deles, porque eles se acharam dizendo, eu provoco o fenômeno, e o fenômeno não está na mão do médium. Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá, e não daqui para lá. Então eles não produziram nada, por causa do orgulho deles. Na verdade, eles prestaram um desfavor à doutrina. Eles aumentaram a descrença de alguns. A descrença de alguns. E esses aqui que se exporam. Eu lembro de um caso de uma senhora que ela era médium que fazia transporte de objetos. E ela foi num programa de televisão, né, no Fantástico. E estava todo um aparato ali. E quem que estava lá do lado dela? O Padre Quevedo, na época. E antes que ela começasse, ela botava lá um algodão, do algodão ela tirava os objetos que eram transportados pelo Espírito. O Padre Quevedo, isso daí é falcatrua, isso não existe, isso é da cabeça dela. Por quê? Ele sabia que o pensamento contrário ao trabalho, contrário ao amor, dificultaria. Ele sabia. Ele estudou. Ele conhece. Ele estudou o livro dos médiuns. Aquilo ali era um picareta, aquele camarada. Sim, com certeza. Então, o que a senhora fez? Ela se expôs, ela não conseguiu fenômeno nenhum. Um pedaço de osso que apareceu lá, aí ele falou assim, isso é coisa do demônio, vem do cemitério, enfim. O que aconteceu lá na época? Porque a médium se expôs. Se prestou aquilo. Ela se prestou aquilo, ela foi para os holofotes. E ele, conhecedor da mediunidade, porque ele sabia, ele era um incrédulo de má fé, ele tinha má fé, porque ele defendia os interesses lá dele, da igreja. Ganhava então ela não produziu o isso. fenômeno. É a mesma coisa. Os espíritos até se impossibilitavam de fazer alguma coisa. Aí lembrando que a mediunidade é gratuita, né? Como está no Evangelho, a mediunidade é gratuita. Pois é, porque o pensamento, o nosso pensamento, influencia muito em determinadas manifestações. No fenômeno do transporte, é fundamental um pensamento harmônico, um pensamento único, para que o fenômeno seja produzido. Entendeu? Então vamos lá. Visões. Visões. Lemos no Courrier de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas seguintes condições. Há cerca de 3 meses, o casal B, dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada, uma mocinha atoleimada que vivia nas imediações de Bourgogne. Domingo passado, entre 2
e 3 horas da manhã, o casal foi acordado pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão anexo ao quarto. Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e no indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que dizia acabava de ver morrer. Depois de haver consolado a pobrezinha como melhor lhe foi possível, a senhora voltou ao quarto. O incidente quase fora esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, sua mãe havia morrido, em consequência de uma queda do alto de uma escada. A pobre maluca partiu ontem pela manhã para Bourgogne, acompanhada por M.B., seu patrão, a fim de receber o quinhão na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Então, uma visão que ela teve ali em sonho, né? Da mãe, né? Você vê que Kardec vai colocando na revista todos esses fatos que chegavam ao seu conhecimento, para análise das pessoas. Né? Que era notícia na época, e né? Como também. nós somos avisados em sonhos até hoje. Somos. Os fatos desta natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes, se produzem durante o sono, como o sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para as distinguir das que se dão em vigília e que chamaremos visões pela dupla vista. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam no êxtase. Geralmente tem como objeto seres e coisas, mundo incorpóreo. O fato que se segue pertence à segunda categoria. Então ele vai dar um outro exemplo de dupla vista. Mas hoje a gente entende, né, que você pode ver mediunicamente, que tem um médium vidente, isso se desenvolve lá no Livro dos Médiuns depois. Como aconteceu em 1857, o Livro dos Médiuns não tinha sido lançado ainda. O Livro dos Médiuns foi lançado em 1861. E o Livro dos Espíritos, em 1857, em abril de 1857. E mesmo assim, a primeira edição tinha 500 perguntas e respostas. Só mais tarde, na outra edição, vieram as 1019 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos, que nós conhecemos. Então, essa questão da mediunidade não estava ainda bem desenvolvida, não estava bem ainda entregue ao público, não era do conhecimento do público. Então, você tem na parte de emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, questão 400 em diante, começa ali. Não, 400 começa a falar dos sonhos, né? Você quer que eu veja? Então, nesse capítulo da emancipação da alma, tem o sonho, o sonambulismo, a dupla vista, o êxtase, a catalepsia, a letargia, tudo isso é desdobramento da alma. Né? Tá lá, emancipação da alma, começa na questão 400 mesmo, com o sono e o sonho. Tudo que você falou. Então, ali a gente desenvolve melhor essa questão. Mas o que a gente pode falar é que a vidência, ela é mediúnica. Um espírito aciona para que o médium veja. A clarividência é anímica. É a própria alma que vê, sem a ajuda de um espírito. Quando que conosco acontece a clarividência e quando que acontece a vidência? A gente não sabe. Mas didaticamente tem uma diferença. A dupla vista, você está aqui e vê algo que está acontecendo à distância. Tudo isso no estado de vigília. Você está aqui, estou vendo o que está acontecendo lá na tua casa agora. O sonho, também é emancipação da alma. Você dormindo, já não é na vigília, é dormindo,
você consegue ver, ter premonições, avisos, como a menina aqui teve a visão da mãe morrendo. O êxtase também o médium entra, a alma se afasta um pouco do espírito, a alma se afasta um pouco do corpo físico, e ele em estado de vigília, ele visita outros mundos, ele adentra outros lugares. Tudo isso é emancipação da alma. Ele está dizendo aqui que o caso que ele vai contar faz parte da dupla vista, né? É dupla vista. Vamos lá, começa aí. Um armador do nosso conhecimento, residente em Paris há poucos dias, contou-nos o seguinte: no passado mês de abril, sentindo-me indisposto, fui passar com meu sócio nas Tulherias. Estava um dia magnífico. O jardim regurgitava de gente. De repente, a multidão desaparece ante os meus olhos. Não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado. Vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o como sendo Clemence, que esperávamos das Antilhas. Vi-o atracar aos cais e distinguia bem os mastros, as velas, os marinheiros e os menores detalhes como se eu lá estivesse. Então, disse ao meu companheiro: eis o Clemence que chega. Receberemos notícia ainda hoje. Sua travessia foi feliz. Chegando em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de eu ler, declarei: é o aviso da chegada do Clemence, que entrou no Havre às 3h. O telegrama realmente confirmava a entrada, exatamente a hora em que me encontrava nas Tulherias. Isso são casos, né, que as pessoas relatavam que tinha acontecido com elas. Como se a gente estivesse conversando aqui: poxa, essa noite aconteceu isso. No caso, essa pessoa, esse homem relatou, ele saiu do corpo e viu o navio estava chegando, as cartas chegavam através de navio, e ele viu tudo, quando ia aportar no porto, a hora que ia chegar, a hora que ia chegar lá. Ele, como espírito, viu tudo. Mostra aqui o sonambulismo, né? Porque o corpo dormiu, ele saiu do corpo, ele foi lá e viu tudo isso. Então não é a dupla vista, é o sonambulismo. Tudo bem? Está entendendo? Então vamos lá. Quando as visões têm como assunto seres do mundo incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações. Por isso que nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas nos dois casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva. Desafiamos a todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas comuns. Só a doutrina espírita o pode fazer, por meio da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera da atividade corporal. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la da sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que o navio não veio encontrar o armador nas Tulherias. Há que concordar que foi a alma deste que o foi ver no Havre. Interessante, né? Dois casos distintos. E essa revista aqui, ela vai continuar com vários casos, e o próximo caso que ele vai contar, que é o reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações, a gente vê na semana que vem, porque ele é grande, ele é bem grande, para a gente não começar e melhor terminar. Tá bom, então deixa para semana que vem, né? Já temos aí. Melhor sim, já temos a hora já. 45 minutos aí, a gente faz a nossa prece. Semana que vem a gente continua aqui no estudo da Revista Espírita. Na página 25,
no meu livro, Na página sua 25. na minha 39. Mas... No livro dela, página 19. 39. Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Você quer comentar alguma coisa ainda sobre esses casos? Não, Queiroz? tá bem, eu acho que ficou bem claro com essas explicações que Kardec colocou, não tem dúvida não. Bem claro, né? E assim a gente vai cumprindo aqui o papel da casa primordial, que é a divulgação da doutrina espírita. Certamente quem nos ouve de casa, quem está ali no outro compartimento ouvindo-nos, quem nos ouve aqui, tem um caso para contar. Aí aconteceu comigo e vai contar um caso semelhante a esse, ou um fenômeno diferente desse, mas que foi um fenômeno ou anímico ou mediúnico. Sempre alguém tem, né? Na família sempre tem. Se a gente puxar o assunto em casa, aí começa a contar a história da alma do outro mundo, né? Se sentar, sempre tem. A Sandra tem um monte de caso. Né? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer aos nossos guias, agradecer aos nossos ouvintes, agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que recebemos nesta casa de amor, pelo conhecimento que nos chega e que fortalece a nossa alma, dando-nos a certeza. A nossa fé se transforma numa certeza. O mundo espiritual é real. A vida espiritual é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria se encontra no além. E para lá nós retornaremos à nossa casa, porque de lá nós viemos para cá e adentramos no corpo que carregamos conosco. Obrigado por essas certezas, Senhor. Obrigado a Allan Kardec. Obrigado a todos aqueles que trabalharam, como Leon Denis, para que essas verdades chegassem até nós. Que seja então, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, dos espíritos responsáveis por esse estudo, em nome de Allan Kardec, do nosso Leon Denis, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita, na manhã de hoje aqui no SEAP. Que assim seja.